Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião magna de terça-feira, hoje com a presença de um, de um grande amigo, Dr. Rubens Ribeiro, intensivista de Brasília, há muito tempo participando conosco de diversas atividades da MIB. Ele coordena uma unidade de terapia intensiva grande na região de Brasília, fez uma pós-graduação em gestão na Fundação Dom Cabral, já há alguns anos atrás, e ele praticamente fundou, foi um dos principais organizadores do curso de imersão da MIB, construindo uma unidade de terapia intensiva de alta performance, que é um excelente curso, uma excelente forma de aqueles que desejam ser introduzidos a uma gestão de unidade de terapia intensiva, é uma excelente forma de, em 20 horas, você ter um panorama geral de como fazer um diagnóstico estratégico da sua unidade de terapia intensiva, montar um planejamento, gerenciar pessoas, até as coisas mais cotidianas, como fazer uma reunião multidisciplinar, como fazer uma passagem de plantão. É um curso muito gostoso e acho que todos aqueles que, de alguma forma, querem participar de gestão precisam fazer esse curso, e o Rubens é o grande responsável pelo sucesso desse curso. Ele vai nos falar hoje sobre um assunto muito importante, muito em voga nos últimos anos, que tem a ver com como gerar valor em saúde, nas atividades da área de saúde como um todo e dentro das unidades de terapia intensiva como um todo. Então, cuidado dos pacientes críticos baseado em valor, o novo paradigma. Rubens, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Álvaro, mais uma vez aí pelas palavras. Eu quero dizer que eu estou me sentindo muito honrado de estar com vocês, participar e contribuir com a fala, com o conhecimento, que certamente vou compartilhar, mas eu estou mais feliz pelo que recebi das informações que vocês compartilharam comigo. O Álvaro me convidou, então, para falar desse assunto, e eu queria, antes de mesmo a gente começar, vocês já são bons, já mostraram isso, estão dentro de um centro formador extraordinário, com grande capacidade, mas eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. E eu quero mesmo que alguém responda, abra o microfone, escreva no chat, a Milena vai me ajudar a ler o chat. O que é valor para vocês? Pararam para pensar sobre isso? Alguém? Podem falar, não precisa ter medo, pessoal. Aqui não tem certo ou errado, tá? O que agrega qualidade, que dá qualidade no serviço, te traz qualidade, te traz um bom retorno. Boa, muito boa. Quem falou? Eu não Rafael, consigo. doutor. Rafael, muito bom, Rafael. Quem mais, pessoal? Princípios, doutor. Isso, princípios. Cada um de nós aqui provavelmente temos um conjunto daquilo que nós carregamos como os nossos valores, nossas referências. Quem mais? Então, pessoal, para a gente poder falar um pouquinho desse assunto, só para a gente poder trazer um pouquinho referente a isso, a primeira coisa que nós temos que desmistificar um pouquinho é preço de valor. O que é mais relevante, o que é mais importante. E nesse dicionário aqui, Prebiran, ele define preço como sendo dinheiro, aquilo que você paga por alguma coisa. Enquanto que valor está ligado à nossa percepção, talento, credibilidade, que está em você ou incutida, imbuída naquilo que é o seu serviço, naquilo que é o seu produto. Quando nós temos um serviço de referência, informação,
como vocês participam, certamente esse serviço está imbuído por uma qualidade, por uma credibilidade, porque é assim que as pessoas têm essa percepção. Mas eu quero recorrer aqui, para nos ajudar a enxergar um pouquinho de valor, alguém que é bem conhecido de vocês e que nos trouxe à luz uma forma que já é conhecida, porém ajudando a gente a compreender um pouquinho o que efetivamente pode ser entendido como valor, e ele traz algumas lições. Ele, se fosse definir uma única palavra, ele definiria como posicionamento. Ou seja, em outras palavras, a sua forma de estrategicamente se posicionar, porque é daquela forma que você quer que o seu serviço seja visto, ou que você seja visto pelas outras pessoas, ou por quem, mais especificamente, utiliza aquele serviço, porém não só delas. E a outra forma que ele traz é que, na concepção dele, a proposta direta de valor para ele era fazer com que o consumidor dos seus produtos vivesse uma experiência de consumir literalmente uma marca. E ele trouxe uma nova forma de concepção e traz, por trás de todas as colocações, a carreira com que ele fez e construiu ao longo do tempo, ele traz muito claramente um bom exemplo de valor, que são as novas lojas, as novas não, que não são mais novas, né? O primeiro iPhone fez recentemente 25 anos, é isso? 20 anos, alguma coisa assim. Eu não tenho conflito de interesse com essa apresentação, viu, pessoal? Posso garantir para vocês. Mas o que ele traz, a visão dele, é de que as lojas, a concepção para que o cliente experimente, tenha aquela experiência de consumir algo que para ele tem valor, vai muito além da oferta de produtos. Ela incorpora uma experiência sensorial, de assessoria, um ambiente agradável e, por incrível que pareça, muito recheado de produtos que nem sempre a gente pode comprar. Eu, por exemplo, não tenho um iPhone, estou revelando aqui, mas aquele ambiente é divertido, é prazeroso de ser visitado. E isso é um conceito que agrega valor, portanto, um bom exemplo aí de valor. Mais uma provocação com vocês. Foi o Rafael quem falou sobre valor ainda há pouco. O que é para vocês valor em saúde? Alguém se arrisca? Quer colaborar? Quer falar? Vamos, pessoal, ou vocês já estão ficando cansados antes mesmo de começarmos? Ninguém quer escrever? Olha, doutor Rafael de novo aqui, então, vou tentar ver. Eu acho que, assim, quando a gente atende o paciente com uma qualidade de atendimento, com uma proposta de um atendimento adequado, o retorno que você dá assistencial, o retorno que você dá na comunicação com os familiares, na organização, isso aí faz com que você tenha, como o senhor falou, uma experiência no serviço, uma experiência com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar. Então, você ter uma experiência positiva, né, uma alta, junto com a ausência de estresse, junto com a ausência de infecção relacionada ao sistema de saúde, junto com uma boa qualidade de comunicação, eu acho que isso aí é o que agrega valor ao sistema de saúde. Então, obrigado aí pela colaboração, Rafael, mais uma vez. A base do conceito, pessoal, exatamente essa. E esse conceito, ele não é tão antigo, mas no mundo nosso da medicina, poderíamos dizer que ele é um recém-nascido, e ele começa a aparecer em 2006, quando Michael Porter, um economista de Harvard, ele publica, então, um livro que no português foi traduzido como Repensando a Saúde,
E ele define o valor em saúde como os resultados obtidos diante do custo para alcançá-los. Basicamente, é o que ele traz. Só que, logo depois, vieram novos conceitos. O que é belo da ciência é exatamente o quanto ela contribui e o quanto mudamos rápido e o quanto vamos agregando conhecimento, quanto mais nós os adquirimos. Então, vieram novas formas de pensar e viram que aquele conceito estava sendo, poderia ser agregado, literalmente, de valor. E o IHI publica em 2008, lança em 2007, mas publica em 2008, ele traz, então, o conceito de qualidade baseado nos 3 objetivos que vocês já devem ter escutado falar, que é o Triple Aim, onde o princípio é colocar o paciente no centro do cuidado, como já foi muito bem colocado anteriormente na apresentação do artigo. E quais são os 3 princípios básicos para ele? Primeiro, a experiência do cuidado. Como o paciente qual a experiência que o paciente teve no cuidado? Porque essa experiência positiva, baseado em conceitos como foram discutidos agora à noite, na soma dos 2 artigos, melhora a população, a saúde da população. E isso acaba reduzindo o custo per capita, porque quando eu faço com qualidade, diminuo o tempo de internação, um dos itens apenas que poderíamos colocar entre vários, eu estou reduzindo o custo per capita dessa saúde. Como esses conceitos têm que evoluírem, então o IHI começa a pensar, e várias outras organizações juntas, na inclusão de um novo aim, de um novo objetivo, e nasce, então, o Quadruple Aim. Então, nós já tínhamos a experiência do paciente, que é o primeiro, a melhoria da saúde da população com redução de custos, e eu tenho que me incluir neste contexto. O que eu estou dizendo, nós, time de cuidado. Havia-se essa necessidade, porque um dos princípios que ele institui aqui é o cuidado centrado na pessoa. Por que na pessoa e não no paciente apenas? Porque eu tenho que cuidar bem de quem cuida. E, por último, a gente chega aí no que nós, como eles mesmos denominam, o cerne do objetivo de cuidado baseado em valor ou de assistência baseada em valor, em que mexe com trabalha com os 4 objetivos principais, e o cuidado, literalmente, passa-se a basear naquilo que agrega valor à experiência do paciente, à experiência da equipe. Bom, se eu perguntar para vocês, e eu já perguntei, mas fazendo uma resposta mais objetiva, valor nada mais é do que a qualidade dividido pelo custo, como já o Rafael citou inicialmente ao falar da qualidade. E o que é qualidade, pessoal? Nada mais é do que desfecho. Lembra lá do Michael Porter, quando lançou o conceito em 2006, somado à experiência do paciente, dividido por custos, e aqui custos totais. Não apenas custos de forma global, mas aquele custo direto que a gente tem, mas o custo global, que envolve custo direto e o custo indireto. Vamos falar um pouquinho aí de cada um desses itens principais, desses objetivos principais, que traz a noção aí de noção concreta de um cuidado ou uma assistência baseado em valor. O primeiro deles, a experiência do paciente, como nós podemos melhorar a experiência do paciente, ele está baseado naquela chave de comparativo, tendo aí o comparativo de preço-valor,
alicerçado na percepção do que você cria no seu paciente. Se você cria uma expectativa ruim, se você cria... Não estou aqui me referindo a desfecho, pessoal, estou me referindo à experiência do paciente, porque a perda pode existir, mas a experiência ela já não é agradável por si só, por estar no hospital, mas é o quanto de experiência que pode ser positiva ou negativa que você agrega à percepção do paciente, ele que desenvolve. Entenda aqui, pessoal, valor, aquilo que eu levo ao que eu necessitava, o que eu busquei e o que eu necessitava, ou que eu tive a oportunidade de vivenciar. E preço, literalmente, é aquilo que a gente paga. Esse instituto, Berry Institute, que é um instituto que mais estuda hoje a experiência do paciente, talvez no mundo, e aqui no Brasil a gente tem um instituto também voltado, que é da Kelly Cristina. Ele traz uma concepção sobre experiência do cuidado, fazendo a gente enxergar que experiência do cuidado, experiência do paciente, experiência do cuidado não, perdão, a experiência do paciente, ele vai além, porque ele tem que ser visto, eu tenho a minha UTI humanizada, maravilha, parabéns para você, você está garantindo uma boa experiência ao seu paciente? Não sei, é o seu paciente que vai dizer. Então, trazer essa visão de que a experiência do paciente ela vai além da humanização do atendimento na saúde. Porque ninguém efetivamente procura um serviço de saúde por prazer, mas sim por necessidade. E ele descreve a experiência como a soma de todas as interações que o paciente teve na instituição onde você está, e essas somas, essas interações, moldadas pela cultura organizacional. Se aquela organização tem uma tradição de zelar pela segurança, de ter o melhor cuidado, a medicina, a prática da médica voltada para as evidências melhores, isso pode influenciar o paciente positivamente ou não, a depender daquilo que ele vai ter em todas as instâncias, antes, durante e, inclusive, depois. Cabe aqui um ponto importante, que é a gente colocar no dia a dia uma pergunta nossa: o que importa para você? O que importa para esse paciente? Foi comentado aí rapidamente nas formas as 12 coisas que nós devemos fazer. Então, a forma de comunicar com essa família. De que maneira? Na UTI, atualmente, nós temos pelo menos 2 enfermeiros que, todas as vezes que faz um curativo, colocam um recadinho para a família. E a gente tem mostrado e feito, de alguma forma, esses recadinhos chegarem na família. Por quê? Quem está fazendo os boletins, um grupo de médicos que estão em home office, eles também trazem o que lá no hospital eles traduzem como boletim do amor, que não são apenas aquilo que importa para ele, os recadinhos da família: o papai te ama, está sentindo saudades, volta logo para casa, mas também aquela música que ele mais gosta de escutar, as coisas que são preferidas dele. Esse mesmo instituto, ele traz aqui as perspectivas ou estratégias que toda organização que tem esforço para se alcançar a experiência do paciente da melhor forma tem que estar enquadrado dentro destes itens, desse framework que ele traz de forma muito clara. A primeira delas, que já foi discutido no artigo, nos 2 falam disso, né? A cultura e a liderança. A cultura de ter dentro de uma organização que preza por desfechos, mas, sobretudo, uma liderança forte em todos os sentidos. A infraestrutura e a governança, como as coisas acontecem dentro dessa instituição. Nós estávamos aí comentando que na pandemia a gente
acabou parando de ler determinados assuntos. Mas o que foi mais incrível é que nunca se falou, ou pelo menos nunca se necessitou tanto de discutir o tema gestão, porque ele fez muita falta e não dava tempo para ir no livro fazer as consultas que deveríamos. Como melhor racionalizar os seus consumos de antibióticos, melhor racionalizar a sua sedação. Se não tiver o plano A, qual vai ser meu plano B? Eu não tenho determinado insumo, mas eu tenho outro. Como eu posso fazer essa visão e trazer isso à luz das expectativas? O segundo ponto, o engajamento de todos os staffs e de todos os colaboradores. Políticas, principalmente aí, envolvendo o seu banco de dados, a sua forma de enxergar a sua instituição, a sua forma de análises. Aqui o ambiente, a hospitalidade, um ambiente hostil, com hospitalidade ruim, não nos faz sentir confortáveis. Então, um ambiente agradável, com hospitalidade, inovação, tecnologia. Você não pode começar a querer medir resultado daqui 3, 6 meses, 1 ano que eu comecei, agora não tem tempo para isso, porque o que você fez, provavelmente, você não vai conseguir. Então, ter tecnologias que nos auxiliem a monitorar, como já foi colocado aí anteriormente, né? Monitorar o nosso tempo de uso de antibiótico, monitorar os nossos tempos de dispositivos, monitorar se a família está tendo acesso às informações, monitorar meu banco de dados, monitorar eventos adversos, taxas de infecções e assim por diante. O engajamento da família, e aqui ele vai mais longe, da comunidade, não só da família. E, claro, que a qualidade e a excelência clínica. Um recado bom para nós, que nos faz refletir muito. Satisfação e experiência é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Experiência do paciente está ligado ao factual, ou seja, aquilo que efetivamente ele vivenciou na prática durante toda a jornada dele dentro daquela organização. Vocês estão dentro da terapia intensiva, mas esse paciente pode ter passado pelo pronto-socorro mais de uma vez, pode ter ido para a enfermaria, pode ter ido para o centro cirúrgico, depois para a enfermaria, depois para a UTI, ou pode ter vindo de uma outra organização sem experimentar o que ele vivenciaria na sua organização, assim como ao sair da UTI, ele vai ser encaminhado a um centro de reabilitação na sua organização, para a enfermaria, ou assim por diante. Satisfação, pessoal, está relacionado com as expectativas que nós temos. Ou seja, ela tem um caráter mais subjetivo. Eu queria uma comida quentinha. Ótimo, me deram uma comida quentinha. Eu queria ter feito a tomografia hoje de manhã. Eu consegui fazer a tomografia hoje de manhã. Eu consegui fazer com que eu falasse com a minha família. Estou muito agradecido a todos. São expectativas e ela tem caráter subjetivo, mais pontual. Normalmente, o que a gente vê nas notas das avaliações das organizações se relacionam com satisfação, que é um outro momento que a gente pode discutir mais. Um dos pontos que ele inclui no quadro POEM é o cuidado centrado na pessoa. Eu fiz aqui só uma síntese bem rápida sobre o foco que devemos ter e não tecer todas as articulações para o cuidado centrado na pessoa, mas assegurar que todos sejam tratados com dignidade, compaixão e respeito. Não apenas os nossos pacientes, a pessoa, o nosso colaborador, quem nos procure, e assim por diante. Nós estamos vivendo momentos de grande sensibilidade em nossas equipes. Você não é incomum encontrar pessoas fortes, que isso é ser forte, chorar. E se achar que está expondo, não, ela só está sendo forte. Chorar faz bem. Oferecer cuidado, tratamento de forma coordenada. O que é o tratamento coordenado? Simples, já foi muito bem explorado aí nos artigos
fazer com que a turma da manhã saiba o que acontece, a turma da tarde sabe o que acontece de manhã, a turma da noite soube o que aconteceu durante o dia, e assim sucessivamente, assim como as informações permeiem pela família, por todos aqueles que cuidam do paciente e por todos que sejam interessados nesse melhor cuidado. Da mesma forma, tratamento personalizado. Por que não eu dar um cuidado com tratamento personalizado? Existem várias técnicas para isso. Nós estamos pensando na nossa área técnica, que é mais fácil, mas vamos estender o conceito de personalizado, além da menor sedação, além do protocolo individualizado, etc. e tal. Vamos pensar, me tire da casinha, saiam da casinha, o que é um tratamento personalizado? E isso vai ter a ver com a experiência que esse paciente vai vivenciar. Apoiar as pessoas para que elas reconheçam e desenvolvam suas habilidades, as suas melhores habilidades, que é, literalmente, as aptidões, as suas competências. E aqui, aproveitando o gancho, nós vivemos num ambiente onde ele tem que ser, aí como no CEPET, literalmente uma usina de conhecimento, como o Ederlon sempre diz. Nós temos que fazer de tudo para que nossa unidade seja aí uma usina de conhecimento. Os melhores desfechos, melhorar os desfechos, está relacionado, é um dos objetivos. Mas eu diria para você que ele é muito importante, mas ele é nossa obrigação mínima. Fazer assistência com segurança, como proposto aí pelo Instituto Americano, nas suas 6 dimensões de qualidade, segurança, com efetividade, eficiência oportuna, centrado na pessoa, com equidade, é o mínimo que nós podemos oferecer. E, de novo, aparece aqui o conjunto do AAA, trazendo aí como melhor, o que pode melhorar os nossos desfechos, melhorando a experiência do paciente, porque aumenta a qualidade da assistência que passa e, consequentemente, da saúde da população a custos reduzidos, como nós comentamos. Quais são as motivações, se eu pensar em custos por população, que eu tenho para fazer uma assistência baseada em valor, um cuidado baseado em valor, um cuidado ou assistência de paciente crítico baseado em valor? A primeira delas é a sustentabilidade. Os nossos recursos são escassos, eles não são infinitos. Saibam que eu posso querer a melhor sedação, mas eu a tenho agora. Eu posso querer o melhor catéter na minha percepção perante o que eu estou habituado a tê-lo, o melhor ventilador baseado na minha experiência do meu centro, que eu me formei e assim por diante. Eu posso tê-lo? Não. Qual é o que eu tenho? Porque a base racional disso é que os custos crescem de forma exorbitante e muito superiores à taxa de crescimento do PIB, e isso não é uma coisa exclusiva nossa aqui no Brasil. Os gastos com o SUS alcançarão aí nos próximos anos, até 2030, isso aqui veio desse debate do CONAS, nessa edição de 2018, até 2030, em 700 bilhões. E um motivador grande é que eu posso economizar fazendo eficiência, nem sempre à base de melhores recursos, mas fazendo eficiência dos meus resultados, do meu cuidado, e isso eles estimam que pode, durante esse período até lá, alcançar quase R$1 bilhão de economia para o sistema. E só lembrando que isso está subestimado se nós fizéssemos análise de hoje pela pandemia. Novos motivadores, pessoal. A gente tem que pensar num sistema que seja um ecossistema e que seja capaz de aprendizado próprio. O próprio sistema traz aprendizado, porque o conhecimento ele vai estar disponível, mas um sistema inteligente ele tem que trazer consigo o aprendizado, porque dessa forma eu posso criar a base de sustentação focada no valor como um dos pilares aí de modernização dos sistemas. E
O outro ponto importante que eu dividiria com vocês é a noção de valor. E ele até cita nesse debate, a gente deveria ter a noção de valor como uma bússola decisória e alavancadora daquilo que faz em favor de perenidade do sistema de saúde. E aqui leia-se saúde no sentido público, mas não apenas, saúde pública e privada. Queria dividir com vocês estratégias que vocês já comentaram e já deram show aí, incluindo nas falas das apresentações dos artigos, sobre estratégias que agregam valor à assistência e podem melhorar a experiência do paciente. O ambiente nosso não é o melhor de se visitar, de estar para o paciente, mas nós podemos torná-lo mais distinguível a partir do momento que a experiência desse paciente contempla de forma favorável aquilo que a gente ofereceu para ele. O que nós estamos oferecendo agrega o valor para ele, melhora a experiência. O primeiro delas é o Choosing Wisely, da AMIB, lá em 2018, quando traz aí, na verdade, esse projeto existe em outras instituições, redes, instituídos aí como Projeto Eficiência UTI, e que vocês já conhecem bem, todos eles. O menos faz o mais e traz melhores desfechos. Outros exemplos, o Projeto Eras, não sei se todos vocês conhecem, no Brasil é conhecido como Projeto também Acerto, onde tem como objetivo medidas perioperatórias que minimiza complicações, tempo de internação, então reduzem tempo de jejum, mobiliza precocemente e assim por diante. Outro projeto também, esse mais conhecido, provavelmente dentro das terapias intensivas, que é o Stewardship, que nada mais visa do que a racionalidade do uso de antimicrobianos. Você pode focar em todos, mas como já foi dito anteriormente, não foque em tudo porque acaba perdendo o foco. Foca naquilo que é mais importante, impactante, o que pode fazer diferença. Um bom exemplo são os carbapenêmicos, onde você, ao reduzir o consumo dessas drogas, reduz eventos adversos, previne resistência, multiresistência, resistência por organismos e diminui aí custos. E o projeto hospitalista, que também não sei se é do domínio de vocês, do conhecimento de vocês, onde nada mais visa do que aperfeiçoar a nossa gestão clínica. E o que ele principalmente objetiva é a redução dos Red Days, ou seja, aquele dia que o paciente ficou na UTI sem motivação nenhuma. Ele ficou porque estava esperando o ultrassom e não fez naquele dia. Ele ficou porque estava esperando um resultado de cultura que você não viu naquele dia. Aquele dia, ele é um Red Day, ou seja, um dia que eu não acrescento nada ao cuidado desse paciente, portanto, eu posso acrescentar, sim, satisfação a esse paciente, a essa família, que eu estou tornando a experiência dele mais dolorosa. Já foi aí comentado, muito bem falado, né, os 12 passos para melhorar, que está bem recente essa publicação, fazendo aí um overview sobre as maneiras de melhor gerenciamento, de estratégia de melhor gerenciamento e cuidar dos nossos pacientes. Outra questão interessante que saiu bem recentemente também, publicado, isso já vem um bom tempo e agora foram revistos, são os critérios de classificação de hospitais nos Estados Unidos, de classificação por estrelas. Parece uma coisa meio antiga, né? Classificar por estrelas, que nos hotéis, por exemplo, mas é uma abordagem transparente, compreensiva para todos os envolvidos. Tanto nós como equipe, como as fontes pagadoras, para os pacientes, para as lideranças, e assim por diante, como foco de identificar qualidade e melhorar os esforços para desfechos, entre vários deles os que vocês conhecem, tempo de permanência, SMR e assim por diante. Eles revisaram os critérios, porque eles tinham várias organizações,
E, recentemente, nessa publicação, um percentual muito pequeno adquire 5 estrelas. E a percepção é que isso, embora seja em um ponto de vista, essa publicação traz aí o ponto de vista, ela cita essas estatísticas, assim como também uma minoria tem estrela 1, 6% apenas. Pessoal, antes de terminar, eu queria deixar com vocês algumas ferramentas básicas. Essa aqui eu tenho certeza que todos vão gostar dela, que são os diagramas direcionadores, os drivers para atender determinados objetivos. Vale para tudo, pessoal. Vale para melhorar a qualidade na UTI, vale para o salão de beleza, vale para qualquer coisa que vocês quiserem fazer na vida de vocês, inclusive para tarefas simples do dia a dia. Você estabelece um objetivo, você tem os drivers primários, que a gente chama de drivers primários, para serem direcionadores daquilo que é importante para atender os objetivos, e eu tenho os drivers secundários ou ideias de mudanças, aquilo que realmente são as ações que têm que serem mudadas. Trouxe esse exemplo, que é do COVID, onde ele traz os objetivos deles principais, e ele traz aqui a questão da liderança, das coordenações, os planos efetivos de coordenação como principal dos direcionadores primários, assim como prevenção e assim como efetivo forma de cuidar. O que é importante nesse diagrama aí direcionador? Que ele impulsiona ou contribui para a realização de um objetivo, mas principalmente por ser uma ferramenta de muito fácil utilização e colocar algo que você quer desenvolver muito à vista de todos da equipe que vão participar daquele desenvolvimento. Monte um KPI. Já foi dito naquele artigo aí que a Letícia citou, os indicadores. Defina quais são seus indicadores chaves de performance. Provavelmente não vai ser 200 indicadores. Provavelmente você vai ter poucos indicadores que serão os indicadores chaves de avaliação de sua performance, inclusive dos seus processos. Você lembra da palavra de posicionamento lá no começo do nosso querido Steve Jobs? Então, eu só vou poder ter um posicionamento estratégico através de um bom planejamento, e uma das ferramentas é o planejamento estratégico. E o que é ter um posicionamento? É exatamente o que a Apple fez. Ela não inventou o telefone celular, mas ela deu a ele algo que até hoje permanece quase insuperável, se é que posso usar essa expressão. Porque é a gente fazer aquilo que é diferente dos outros, ou o que é semelhante, porém de modo diferente. Se eu faço o que todo mundo faz bem feito, eu sou eficiente operacionalmente. Desafios. Desafios próximos. Nós temos que, antes dos próximos, lembrar que nós temos desafios que são e serão remanescentes por longo tempo, alguns deles bem conhecidos de nós todos. Baixa qualidade, eficácia limitada, ineficiência, a população está mais velha, a carga de doenças crônicas são bastante conhecidas, e aqui a gente ainda pode considerar no futuro próximo aí os remanescentes da impossibilitação do Covid. Outras questões que também são remanescentes, mas dignos de serem citados como se fossem inovadoras: reconfiguração dos modelos de prestação de serviço, mudança de governança, formas novas de remuneração, treinamentos das nossas equipes, coordenação dos sistemas, inclusive do sistema suplementar, que muitas vezes não falam entre si, mas também do próprio SUS e do saúde suplementar, que precisa ser melhor coordenado. Para o futuro aí, eu diria para vocês que o maior desafio é ter uma assistência realmente baseada em valor e ter reformas estruturantes, em especial depois de todas as catástrofes sobre a utilização de recursos escassos que vivenciamos aqui, estamos vivenciando na pandemia.
Uma coisa que vai mudar, e isso é fato, a visão dos hospitais, que esse estilo de hospital, aí, em algum momento, ele tem que ser modificado. Nós temos que, hoje já se discute, especialmente existe uma revista que publica artigos sobre edificações hospitalares, e ele traz aí que os hospitais têm que serem, daqui para frente, resilientes, mais humanizados, e, sobretudo, à base de prédios flexíveis, com alto investimento em tecnologia aí de inteligência artificial. E o que seria um prédio flexível? Eu estico meus leitos de UTI, encolho os meus leitos de UTI e assim por diante, estou falando do que é a nossa praia. Além de mudanças desse processo de arquitetura, mas, sobretudo, nos modelos de atendimento e a convivência nossa com a nossa sociedade. A tendência é o aprimoramento dos serviços de saúde, buscando aí aquilo que realmente valoriza o paciente. Nós vivemos aí a era da experiência do paciente. O que realmente é importante? O que é importante para você hoje? O que é importante para o nosso paciente hoje? Ele sabe? A gente pode dizer para ele? Esse é o penúltimo slide, em que eu compartilho com vocês esse framework aí do futuro para 2030 do sistema de saúde, e ele traz as percepções dos pacientes, de quem cuida deles, focado aí numa redução daquilo que ele chama aí de consumismo, mas fornecer melhor experiência, dos trabalhadores, abordar temas de sobrecarga de trabalho. Na pandemia isso ficou muito evidente, a transformação dos modelos de prestação dos serviços, e na comunidade, que vai além de abordar a saúde e o bem-estar das comunidades, né? Focar nas pessoas, aonde que elas estão e o que elas realmente precisam. Por último, aí, concluindo com vocês, eu posso dizer que agregar valor é pagar por algo que entrega um valor, um grande valor para nós, é um sentimento de gratidão, de recompensa, e a gente pagaria até mais. E o que literalmente comanda um serviço é a percepção que o paciente, no caso nosso, vai ter por aquilo que nós estamos oferecendo, ou seja, o valor agregado ao nosso serviço. Eu trouxe essa nuvem de palavras porque ela representa bastante aí o que a gente está vivenciando, né? Esperança, talvez seja uma das coisas mais importantes, e agradeço aí, amigos, de coração, terem me escutado por exatamente 40 minutos, isso é um absurdo. Muito bem, Rubens, parabéns. A gente não pode te aplaudir aqui porque estamos longe, mas sinta-se aplaudido, e foi muito gostoso te ouvir, como é sempre. E essa visão, você traz essa visão que não é só, eu queria dar esse testemunho também, ela não é só uma visão teórica, né? Você faz isso no dia a dia, a gente sabe disso, você tem o controle lúdico da sua equipe de médicos, ou da sua equipe multiprofissional, e procura fazer da sua unidade de terapia intensiva um lugar gostoso, né? Na medida em que isso é possível para um doente crítico, para um familiar, mas naquilo que é possível, você faz, gera isso, procura fazer com que os familiares e com que os pacientes que sobrevivam à sua unidade de terapia intensiva tenham a percepção de ter tido um momento de valor que não só salvou a vida ou minimizou danos, mas com satisfação no final das contas. Acho que você conseguiu passar essa mensagem. Eu queria dizer que você e a tua unidade de terapia intensiva é assim. Acho que o Rubens está aberto aí para quem quiser fazer perguntas, comentários. A gente pode escolher alguém para comentar, né, Álvaro? Como eu faço isso aí. Bruna, tudo bem, Bruna?
vontade, sintam-se à vontade para questionarem, quiserem comentar alguma coisa. A Bruna, nossa R3, você já tem mais experiência? Eu achei muito boa a aula, desde os artigos da Letícia e da Gabi. Eu acho que era aula que a gente solicitava há algum tempo, né, e desejava ter. Foi bem boa, não tenho nenhuma pergunta, acho que eu tenho ainda que estudar bastante, principalmente nessa reta final da residência, sobre esses caminhos e como ser um melhor líder dentro da UTI. Legal. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Oi, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria que você fizesse algum comentário, algum testemunho teu. Doutor, primeiramente, né, a aula do doutor foi ótima, né? Parabéns aí. Uma coisa que a gente começa a ver aí nessa mudança aí do R2 para R3, desse final de formação nossa, é que começa a bater aí a necessidade de aprender um pouco mais de gestão, né? Gestão, de como fazer o TI de qualidade, e a gente, ainda mais dando plantão aí sempre, fazendo rotina todo dia, de gerir equipe, né? E uma coisa que a gente vê muito difícil aqui, que eu tenho grande dificuldade, é de como manejar a equipe, se impor um pouco mais e motivar, cativar a equipe, né? Acho que são várias coisas aí que mudam muito para a gente conseguir tratar melhor o nosso doente e criar um serviço de excelência em UTI, né? São grandes dificuldades nossas, estamos estudando para tentar mudar um pouquinho isso, se aprimorar cada vez mais, mas assim, muito boas todas as aulas dos residentes, do doutor, muito boas. Gustavo, Álvaro, eu vou fazer uma colaboração aí. Isso tem sido, obrigado ao Gustavo por compartilhar, porque tem sido uma das angústias talvez mais vivenciadas atualmente dentro da terapia intensiva. E não só na terapia intensiva, mas em específico na terapia intensiva, onde a gente sabe que quanto mais coesa é a equipe, melhor tende a ser o seu desempenho. A primeira coisa é entender a cultura do local que você está, as necessidades de mudança. Eu acho que isso é fundamental para fazer um bom reconhecimento de terreno, saber como as coisas estão acontecendo, que direcionamento essa unidade tem, se você for o responsável, qual é o direcionamento que você quer que ela tenha. A segunda coisa é não tente fazer mudanças da noite para o dia. Mudanças duradouras são aquelas que envolvem comprometimento, principalmente da liderança, mas que envolve o compromisso de todos, porque elas serão perenes para o desenvolvimento de uma cultura institucional, organizacional. E a terceira coisa, exerça a liderança de uma forma mais leve, de uma forma menos ostensiva, saiba os momentos que a sua equipe talvez possa ser poupada sem ser ali um verdadeiro defensor eterno da equipe. A gente sempre é, mas sem ser aquele defensor de tudo. Não seja o defensor de tudo. O Peter Drucker já dizia que um líder bonzinho não é um bom líder. Então, você saber compreender o papel e conhecer a sua equipe é fundamental. Muito bem. Rubens, queria fazer 2 comentários e ver o que você acha. Se eu posso dizer que 2 livros foram fundamentais, né, na área de gestão, da área de saúde como um todo. Eu que estou formado, provavelmente mais ou menos junto com você, estamos completando quase 40 anos de atividade profissional. Os nossos primeiros 20 anos, o que importava era o que a gente fazia. E não importava muito o resultado, né? Se você fazia direito, o resultado, quando não era bom, era porque o paciente não respondia direito àquilo que você tinha feito. A nossa responsabilidade era muito mais com o meio e não com o fim.
né? Isso mudou a cultura de segurança com o errar é humano. Sim. Né? Então, faz 20 anos de que a gente se torna responsável pelo que faz. Porque tem que fazer direito, mas tem que atingir um determinado resultado que seja de qualidade, ou seja, que esteja mais ou menos afinado com aquilo que é contextualizado pela literatura, pela atividade médica em outros lugares de referência, como sendo o bom resultado. E o segundo é o repensando a saúde, né? E que não é só suficiente gerar um resultado, tem que ser um resultado com baixo custo e um resultado que seja percebido pelo doente como sendo de valor. Você concorda que esses dois livros são importantes? E que os dois livros, e principalmente o Repensando a Saúde, não foram publicados por médicos, né? Exatamente. Nesse primeiro livro que você citou, ele é um divisor de águas para o que nós hoje praticamos e desenvolvemos ao longo desses 20 anos sobre cultura de segurança e sobre segurança na assistência. Como você mesmo colocou, a gente era muito preocupado com o meio, e ele despertou, literalmente, a importância de que o que nós fazemos tem que garantir o melhor desfecho, e leia-se o melhor desfecho não significa o êxito apenas do que você quis fazer, porque nem sempre nós vamos alcançá-lo, mas aquilo não pode ser capaz de ser o gerador de danos para o paciente. Então, ele traz à luz a cultura da segurança. E o segundo livro, ele veio numa hora muito oportuna, porque se debatia pouco sobre o assunto, ainda como hoje tem muitas publicações, vários institutos importantes envolvidos nessa questão. Houve uma progressão de forma rápida dos conceitos, né? Apesar de que nós estamos falando aí de 2006 para 2021, 15 anos. Então, mas houve uma progressão. E houve uma progressão porque inicialmente foi lançado um conceito e que nos fez repensar. Então, acho que os dois livros são divisores de água dentro do nosso mundo da saúde, de forma geral. Um comentário, Álvaro, sobre a questão do... Depois vocês procuram. Eu ia fazer uma brincadeira com vocês, mas eu acho que o tempo não permite, que era estimular um pouquinho a gente a pensar sobre... Existe uma ferramenta de avaliação de comportamento, análise de comportamento. Não é nada de autoajuda, não é uma ferramenta chamada DICS, que ela as expressões vêm do inglês, e ela, então, rapidamente você identifica o seu perfil de comportamento. Qual que é o grande objetivo de utilizá-la? Você se conhecendo, você também pode conhecer melhor os outros. E ele se torna um facilitador aí da comunicação. Eu posso depois, tem na internet, se você DICS. Se vocês digitarem rapidamente, vai achar a ferramenta, tem livre no Google, não para oferecer o relatório todo, mas vale a pena aí vocês brincarem um pouquinho com isso. Tá, eu não conheço, mas vou lá saber do que se trata. Obrigado. Fernanda, eu vi que você está aí, Fer. E a Fernanda é muito interessada em gestão, queria te ouvir um pouquinho. Nós paramos de falar um pouco de gestão, mas a gente precisa reentrar no assunto outra vez, e a Fernanda é uma pessoa importante nisso. Tudo bem, Fer? Oi, doutor, tudo bem, sim. Bem, eu ao longo dos anos realmente acabei pegando gosto, assim, né, por essa parte de gestão, desde o início aí, todos esses anos trabalhando com o senhor e com a doutora Mirella, que já sempre com esse olhar, né, da segurança assistencial, da liderança dentro da UTI e visando a qualidade do paciente, né. Até por isso acabei
além de toda essa acompanhar, né, fui buscar também uma formação, fiz uma pós-gestão no SUS e fiz um curso aí no IHI também que realmente acrescenta bastante coisa aí com todas essas ferramentas. É muito legal a aula, Rubens, parabéns. E a gente conhecer cada vez mais essas ferramentas de que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? E muitas coisas elas servem não só para UTI, né? Elas servem para a gestão da nossa própria vida. E a gente acaba não conhecendo. Que nem o Gustavo falou, às vezes a gente se cobra muito, né, de saber como se portar, como ser um bom líder, né? Então são coisas que a gente também vai desenvolvendo, mas essa parte teórica ela é muito importante para estruturar, né, a gente, para nos embasar e a gente ter as ferramentas para na hora que a gente tem, né, um conflito ou alguma outra situação que a gente possa lidar bem. E principalmente para as coisas básicas do dia a dia, em relação à segurança do paciente, que a gente discute há muitos anos, né? E como mudar, como implementar uma coisa, né? Às vezes a gente muda uma rotina, mas entender que uma mudança nem sempre é uma melhoria, né? Às vezes a gente muda e dá errado, né? E saber voltar atrás também. Uma mudança pode ser uma pioria, né? E às vezes dá muito errado, não escutar as pessoas, não escutar quem executa, né? O técnico que está no leito, o plantonista. Às vezes as pessoas têm boas sugestões e a gente não está com esse ouvido ali, né, não está disposto, como o Danilo falou, conhecer o ambiente que a gente trabalha, né, o Dr. Rubens, entender onde a gente está, isso é super importante, né. Eu fico muito feliz aí de assistir essa aula. Legal. Legal. Então, acho que nós estamos numa fase também de transformação do CPET. Possivelmente nós estamos numa fase de ampliação. O centro de pesquisa cresceu bastante nesses últimos meses, principalmente. E principalmente pensando no que fazer com o 4º ano de residência e também criar um instrumento dentro do CPET para poder ajudar os coordenadores, de que a gente possa desenvolver ali também um centro de qualidade para poder ajudar na gestão das unidades de terapia intensiva que nós estamos envolvidos de alguma forma. Então, a gente vai voltar a falar mais intensamente desse assunto, para poder montar uma nova estrutura que possa dar apoio a todos, também fazer boa formação de vocês, residentes nessa área, e a Fernanda vai ser fundamental nesse processo todo. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta para o Rubens? Algum outro comentário? Muito bem, Rubens, quero agradecer novamente a tua participação, já convidá-lo para, em algum momento, a gente poder se reencontrar, talvez no 2º semestre. Obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi ótimo, aí há mais de 2 horas discutimos coisas super importantes e que foram motivadoras para todo mundo voltar a repensar outra vez. Tomara que esse Covid vá embora logo de uma vez, a gente possa voltar a fazer planos que deem certo, né? Porque todos os nossos planos na semana seguinte, eles vão por água abaixo, porque nós estamos aqui envolvidos muito com Covid, as nossas unidades da noite para o dia se tornam unidades de atendimento do doente do pronto-socorro, do doente pós-cirúrgico, e no dia seguinte estamos tudo atendendo o Covid novamente. As previsões não são boas, as previsões são que Curitiba vai entrar numa 3ª onda logo, as coisas já pioraram um pouco. Tomara que a gente esteja errado, mas uma hora isso passa e a gente volta a ter previsibilidade novamente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Rubens. Agradeço aí mais uma vez pelo convite. Vou estar sempre à disposição. Será um prazer enorme poder compartilhar conhecimento com vocês, mas principalmente o conhecimento de vocês comigo. A gente aprende todos os dias, né? Eu acho que isso é o mais importante. Obrigado, turma. Uma boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Uma ótima noite para vocês.